Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Boletim AV aqui nessa manhã de domingo. Nesse momento, o Vasco treina no CT do Almirante, visando a partida de quarta-feira, 7h15 da noite, no Castelão contra o Fortaleza, já que é confronto direto, mais uma decisão. E o Vasco precisa muito pontuar nesse jogo, já que ontem o Bahia jogou e empatou com o Goiás jogando em casa em 3-3. Com esse resultado, o Vasco, nesse momento, está dentro da zona de rebaixamento com 37 pontos, mesma pontuação do Bahia, mas com uma vitória a menos e um jogo a menos. Então, quarta-feira, o Vasco tem que pontuar para deixar a 34ª rodada fora do Z4, mas o foco é total na vitória. Tanto que o técnico Vanderlei Luxemburgo comandou treino ontem, treina hoje e amanhã e viaja depois do treinamento de tarde para a capital do Ceará, já visando essa partida contra o Fortaleza. E pelo menos ele vai ter a volta, o retorno do capitão Leandro Castan, depois de cumprir suspensão por conta da expulsão contra o jogo contra o Bahia, ele volta ao time titular. Ricardo Graça vai para o banco de reservas. Mas o treinador tem algumas dúvidas para montar a equipe. Uma delas é na lateral direita, já que Léo Matos também está fora da partida por conta de ter tomado o terceiro cartão amarelo. E aí, quem será o lateral direito do Vasco nesse jogo contra o Fortaleza? Com a palavra, Vanderlei Luxemburgo. O Tenorinho tem entrado no jogo também muito bem, né? E eu vou analisar o time do Fortaleza, né? Já estamos analisando e vamos ver a melhor equipe que tem que colocar. O Pikachu é lateral, joga ali na frente também, mas é lateral. Ontem jogou bem como lateral, entrou bem, chegou de trás, está com força, ele está bem preparado. E o Juninho entrou muito bem, tanto pelo lado direito, quando eu botei ele no lado direito, como botei ele para dentro, ele foi um jogador que se movimentou muito bem. Então vamos ver qual o jeito que nós temos que jogar, né? Importante é a gente arrumar o jeito que nós temos que jogar não adianta nós pensarmos assim, mas tem que tirar fulano, beltrano, ciclano, A, B, C, ou D, ou F, sei lá, o abecedário todo, sei lá o que é. Cara, o torcedor do Vasco, o elenco que nós temos é esse, desse elenco que nós temos que tirar o máximo, extrair o máximo para poder manter o Vasco na primeira divisão. Não adianta nós ficarmos crucificando A, B ou C ou D, tá certo? E de repente não temos jogador para colocar com a cabeça boa, com a cabeça no lugar, é o que eu venho tentando falar. Você percebeu aí que o treinador tentou fazer desconversa, saber quem vai ser o jogador da lateral direita, já que ele tem o Caio Tenório dessa posição, ou então ele pode recolocar Iago Pikachu também como lateral direito. Mas ainda há essa dúvida. No meio-campo também deve acontecer algumas mudanças. Por exemplo, se Iago Pikachu jogar de lateral direito, Juninho deve ser o escolhido para fazer a função que Iago Pikachu exerce no meio-campo um pouco mais à frente para auxiliar o ataque. Outro jogador que ainda também é dúvida é Leonardo Gil. A gente confirmou junto ao Vasco, ele não está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Corrigimos inclusive nas nossas redes sociais. Você que não segue, @avascaínos, no Twitter, no Facebook e no Instagram, que ele não está suspenso e pode atuar nessa partida. Mas como não vem bem, há a possibilidade dele também perder a vaga em caso do Juninho ser escalado nessa posição e o Iago Pikachu jogar mais à frente e o Caio Tenório ser o lateral direito. Há algumas possibilidades desse tipo de mudança no meio-campo. E no ataque, 3 jogadores brigam por uma vaga: Thales Magno, Gabriel Peck e também Igor Catatal, que jogou muito bem as 2 últimas partidas que entrou na segunda etapa. O treinador fala sobre os 2 jogadores oriundos da base, Thales Magno e Gabriel Peck. Ele não cita Igor Catatal, mas nos bastidores a gente sabe que o jogador vem sendo muito elogiado. Fala aí, Vanderlei Luxemburgo, sobre Gabriel Peck e também sobre Thales Magno. Tem que ter calma de preservar o patrimônio do Vasco da Gama e ver aquilo que é melhor para ser feito. De respeito aos torcedores, mas a gente sabe o que está fazendo, entendeu? Então, Peck é um grande jogador, o Thales é um grande jogador, que em função do momento do Vasco da Gama, não consegue influir todo o seu futebol. O Peck entrando é uma coisa, o Peck começando jogando é
uma outra história, e eles não conseguem ainda ter maturidade necessária para assumir a responsabilidade de um jogo importante como foi contra o Flamengo. Então a gente tem calma para fazer as coisas, vamos fazer aquilo que tem que ser feito. O importante é que no final o Vasco seja mantido na primeira divisão. Já em relação à tabela de classificação, os jogos, o que o técnico Vanderlei Luxemburgo está pensando em relação à matemática do Vasco para se manter na primeira divisão? Responde pra gente, Luxemburgo. Mas nós temos uma matemática aqui, mas eu não posso falar, né? Tem que manter ela bem tranquila com a gente, né? Sabendo onde é que a gente pode pontuar, não podemos pontuar e vamos ter que buscar ponto em algum lugar que não era para buscar como buscando como Atlético, né? Então a gente vai estar preparado. Eu acho que nós não estamos fugindo à realidade, é isso que eu quero falar. O nosso campeonato é esse. Então são 4 jogos decisivos, como seriam 4 jogos decisivos, rodadas lá para cima, o pessoal que está em cima, quem está buscando vaga de Libertadores e quem está buscando o campeonato. Só que o nosso é aqui embaixo. Então eu tenho que preparar os jogadores para jogar 4 jogos decisivos para nós nos mantermos na primeira divisão do ano que vem, desse ano, né? No ano que vem, desse ano, porque está tudo junto, né? E disputar a primeira divisão. E para fechar, Vanderlei Luxemburgo abre o coração. Ele diz que quer permanecer no Vasco para o restante da temporada, inclusive com um contrato de 2 anos para ajudar o Vasco nessa reestruturação e recolocar o clube no nível dos melhores clubes do continente. Confere só o que falou Vanderlei Luxemburgo. A gente quer mudar esse patamar, nós queremos mudar essa história de que o Vasco vai brigar. Nós queremos mudar isso aqui, eu quero participar dessa mudança. Hoje eu quero estar no Vasco da Gama para ajudar o Vasco da Gama a mudar essa história de que o Vasco vai brigar na parte de baixo da tabela. Não, eu quero ajudar, eu quero participar. Eu tenho falado com os jogadores todos os dias sobre o nosso campeonato. É diferente. Mas eu quero que o ano que vem seja um campeonato diferente também, seja o Vasco brigando na parte de cima da tabela. Muda toda a história, muda a cabeça do torcedor, muda a pergunta que você faz, muda uma série de coisas, ela muda em função de você estar na parte de cima da tabela. E é isso que eu quero estar no Vasco da Gama ano que vem. Estar no Vasco da Gama, assim, para brigar por coisas que o torcedor está acostumado. Eu não quero ficar no Vasco da Gama também só o ano que vem. O ideal mesmo é que isso aí vai depender de conversa com a diretoria, 2 anos junto com a diretoria pensando em reestruturação, tá certo? E em busca daquilo que é a tradição do Vasco da Gama, daquela história do Vasco, de um grande time, um grande clube estruturado, que todo mundo quer vir jogar no Vasco da Gama, que a história é outra, entendeu? É isso que eu estou querendo, no término da minha carreira, poder colaborar com o Vasco da Gama, com o meu conhecimento, e eu vesti essa camisa aqui, não vesti por acaso, eu vesti porque eu quero realmente participar dessa história que eu comecei lá atrás, e eu quero terminar com essa história, deixando o Vasco aonde ele tem que estar, que é na elite do futebol brasileiro, disputando as grandes competições. Não a elite do futebol brasileiro, elite do futebol sul-americano, participando de Libertadores e participando das grandes competições do futebol sul-americano. Beleza, galera, esse foi o Boletim AV dessa manhã de domingo. Eu conto muito com a sua audiência. Você que chegou até aqui, dá o like nesse vídeo, o like é muito importante. Você que ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações e saiba de tudo que rola por aqui. Sempre que o YouTube subir os nossos vídeos, você vai ser informado. E eu peço para você também seguir nosso segundo canal, o AV+. Tem vídeo lá exclusivo para você ligado também no canal AV+. E eu peço para você ficar atento, porque hoje, 3h30, 4 horas da tarde, a gente vai fazer uma live aqui no canal Atenção Vascaínos com muita resenha, já prospectando esse jogo contra o Fortaleza quarta-feira, falando das possibilidades em relação ao que a gente tem que secar, o que a gente tem que torcer, o que a gente tem que fazer para vencer esse jogo contra o Fortaleza, que é muito importante para o Vasco se manter na primeira divisão. Conto com a sua audiência. Ótimo restante de domingo, daqui a pouco a gente se encontra aqui no canal Atenção Vascaínos. Valeu, galera! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca, casaca!